Aí pode dar problema. A atitude de Tite é repudiada. Claudinho dá um basta em negócio com o Flamengo. Vamos comentar a escalação do Mengão. Tem jogo no Mengão. Tamo aí diretamente da Bahia para essa cobertura para você. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sininho, deixa o like. Então toca aqui, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo às 5 horas da manhã. Hoje é dia de Flamengo dentro de campo aqui diretamente da Bahia, capital Salvador, diretamente do estádio Barradão. Vamos fazer essa cobertura aí e já vamos de bate-pronto aí falar a escalação do Mengão. Vai lembrar que o jogo de hoje terá transmissão do Premier, tá, galera? A partida não será transmitida pela Rede Globo, até porque se inicia às 8 horas da noite. Vamos aí à escalação do Mengão. No gol, o Flamengo tem um goleiro Rossi. Na zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Jogando pelo lado direito, Varela na lateral direita. Jogando pelo lado esquerdo, Matias Vinha, de lateral esquerdo. Então, os dois laterais do Flamengo aí foram alterados, né? O Wesley sentiu um probleminha e o Ayrton Lucas saiu e o Tite botou o Vinha e acho que ele tá coberto de razão. Aliás, já deveria ter colocado o Vinha na partida contra a equipe do Criciúma. Os dois volantes, primeirão ali o Alan, segundo o De La Cruz. O Eric Pulgar tá com um quadro de gastroenterite, dor de barriga, ficou na cidade do Rio de Janeiro. De Arrascaeta como meio armador, caindo pelo lado direito o Gerson, caindo pelo lado esquerdo Everton Cebolinha, que vive grande fase, e mais à frente de centroavante, nosso queixão lá, né, o queixudo Pedro, né, o queixo rubro, né, um apelido carinhoso aí do Pedrão, de centroavante do Mengão, beleza? E Gabigol segue ali normalmente na reserva do Flamengo, lógico, sempre na expectativa de entrar durante a partida. Vale lembrar que quem apita o jogo hoje é Rafael Claus, um árbitro que deixa o jogo correr, deixa o jogo seguir, não fica marcando faltinha atrás de faltinha, picotando o jogo, e isso é bom pro Flamengo. Não que vai beneficiar o Flamengo, mas uma arbitragem justa. Espero que ele não faça nenhuma cagada depois desses elogios aqui que eu fiz pra ele. Isso daí é pra galera que... Você só fala mal de arbitragem, todo árbitro é ruim, não. Rafael Claus geralmente apita direitinho. Vamos ver, se fizer cagada, não bota na minha conta não, hein. Vamos avançando, minha galera. O negócio é o seguinte, ó. O Flamengo, segundo o departamento de matemática da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, o Flamengo é o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro. E se tem algo em comum entre as equipes que são campeãs, ela tem um desempenho bom como visitante no Campeonato Brasileiro. Então isso é um ponto positivo para o Flamengo. Em 8 jogos como visitante, o Flamengo soma 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, que foi para a equipe do Juventude, lá em Caxias do Sul, que o Flamengo tomou a virada, perdeu por 2-1 no período da Copa América, tá? Flamengo, fora de casa, já somou 15 pontos, 2 a menos que o Botafogo, que é o atual líder do campeonato nesse momento, e é justamente a vantagem que o Botafogo tem sobre o Flamengo, são esses 2 pontos que eles conquistaram aí fora de casa, sobretudo contra o próprio Flamengo, né? Eles venceram o Flamengo aí, né? O Botafogo enfrenta o São Paulo, o que é um ponto positivo pra gente, até porque pegar o São Paulo fora de casa é complicado. O Botafogo perdeu 2 atletas, perdeu o Júnior Santos, perdeu o Eduardo, então o Flamengo tem que seguir o baile aí, tá? O negócio é o seguinte, minha galera, o Flamengo venceu, né, a primeira rodada como visitante, e esse é o último jogo como visitante do primeiro turno. Aliás, é a última rodada como visitante, a última rodada do primeiro turno, é a 19ª rodada, e aí a gente já vai engrenar para o segundo turno, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Ó, dos últimos 15 confrontos entre cariocas e baianos, no caso Vitória, o Flamengo só não venceu em 2 oportunidades, né? Aconteceu em 2017, quando o Flamengo foi mandante no estádio Ilha do Urubu e o Vitória venceu por 1-0 o Flamengo. Eu lembro desse jogo, o Zé Ricardo foi demitido do Flamengo nesse jogo, ainda na gestão do Eduardo Bandeira de Melo, né? E em 2013, quando o Vitória aplicou um 4-2 no Flamengo no Barradão.
Tirando isso, ou o Flamengo vence, ou o Flamengo empata com vitória. Geralmente vence, né? O Flamengo ficou alguns anos aí, desde 2018, não enfrenta vitória, porque a equipe baiana estava na segunda divisão, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Pedro abre contagem para entrar no top 10 artilheiros do Flamengo. No último sábado, o atacante de 27 anos chegou a 134 gols e está a 10 para igualar Índio, o 10º colocado entre os maiores artilheiros da história do Flamengo. O maior artilheiro, não preciso nem dizer, né? O Zico com sonoros 508 gols. Depois vem o Dida com 253, Henrique Frade com 214, Pirilo com 209 é o quarto, Romário é o quinto com 204 e Gabigol é o sexto com 157 gols. O Pedro aí bem próximo de chegar aí entre os maiores artilheiros da história do Flamengo. Então, estamos vendo a história ser construída, né, de frente para os nossos olhos, né? Então vamos desfrutar desse momento que o Pedro está empatado com o Tita em número de gols, 134 gols com a camisa do Mengão. Rapaz, o aplicativo SofaScore fez um levantamento aí sobre o Luiz Henrique, que é destaque do Botafogo, e o Luiz Araújo, que é destaque do Flamengo. Muita gente vai falar, o Luiz Henrique é bem melhor do que o Luiz Araújo, Pedrão. Será que as estatísticas dizem isso? Pois é, os dois têm 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, os dois têm 3 gols marcados, o Luiz Henrique tem 3 assistências, o Luiz Araújo tem 4, o Luiz Henrique tem 6 participações de gols, o Luiz Araújo tem 7, o Luiz Henrique precisa de 191 minutos para participar de um gol, o Luiz Araújo precisa de menos, precisa de 161 minutos, o Luiz Henrique deu 13 passes decisivos, o Luiz Araújo deu 20, o Luiz Henrique já criou 3 grandes chances para o Botafogo, o Luiz Araújo criou 7 grandes chances para o Flamengo, o Luiz Henrique deu 17 dribles certos pelo Botafogo e o Luiz Araújo deu 26, minha galera. Então, de repente, a plasticidade do Luiz Henrique pode ser um jogador mais plástico, mas as estatísticas nos mostram que os números do Luiz Araújo, com os mesmos números de jogos, são melhores do que o do Luiz Henrique. Então, acho que a gente tem que valorizar mais esse jogador, que é o Luiz Araújo, apesar de não ter ido bem aí recentemente. Para mim é um jogador que faz a diferença aí no Mengão, espero que continue fazendo a diferença. Um jogador raçudo, um jogador de disposição, pode não ter muita plasticidade, mas é um jogador efetivo, disposição dentro de campo, que soa até o último minuto ali para o Flamengo conseguir os seus objetivos. Prejuízo no Flamengo. Aliás, não é prejuízo, né? Dinheiro pouco no Flamengo. Flamengo fica com menos de 40% da renda do jogo em Brasília contra o Criciúma. É isso aí que não dá. Vamos lá, olha só. Público pagante, 60.127 pessoas. Pagantes. Renda, 6.601.898 reais. Olha essa renda, de quase 7 milhões de reais. Total de despesas, 1.415.000 reais de despesa, segurança, limpeza, aquela coisa toda. Receita líquida, 5.186.000. Cota do Flamengo, 2.500.000. Cota da Ferge, 312.753. Taxa da Federação de Futebol do Distrito Federal, 187.651. Então, dos 6.600.000 que a gente teve de renda, o Flamengo ficou com 2.500.000. Então, será que é tão lucrativo assim para o Flamengo vender jogos? O legal é que o torcedor brasiliense tem a oportunidade de assistir o Flamengo. Isso é o mais legal. Mas em relação a dinheiro, será que é tão lucrativo? Apesar que no Maracanã também a Ferge come a mesma ferpela, né? É inacreditável o tamanho do dinheiro, né? Um negócio assim que não dá para entender mesmo o que acontece no futebol brasileiro e que eu acho que precisa ser revisto. Mas infelizmente não é, até porque as federações têm voto peso 2, né, para eleger o presidente da CBF. Mas vamos avançando aí, pessoal. Informação do Matheus Leal, hein?
Flamengo negocia a compra de 56% da SAD do Leixões, que pertence à Fair Play, a Playfair, na realidade, e também busca adquirir percentual que pertence ao clube português, para ficar com 80% da SAD do Leixões. SAD é SAF em Portugal. Os valores não foram revelados, mas não impactariam as finanças do Flamengo, minha galera. Representantes do Leixões confirmam o estágio avançado da conversa e veem o movimento com bons olhos para o crescimento do clube português. Ainda há detalhes importantes a serem acertados, mas há otimismo para um desfecho positivo para o Flamengo e também para o Leixões, né? O único desfecho positivo que não tem aí são os protestos, né, dos torcedores do Leixões, a gente já comentou sobre isso, que não querem que o clube seja vendido ao Flamengo, beleza? Vamos avançando aí, galera. Teria vaga? Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, em entrevista ao Igor Rodrigues, revelou que quase fechou com o Flamengo. Olha isso, abre aspas. Conversamos muito. Foi no ano que ganhou tudo, de 2019. Quase. Foi por 1 hora. Se o Independiente não ligasse até o meio-dia, o Flamengo iria lá já para assinar o contrato, minha galera. Então quase que o Flamengo contratou aí o zagueiro da equipe do Botafogo. Azar dele que não participou das grandes conquistas do Flamengo de 2019. São Paulo anunciou a contratação de Marcos Antônio e basicamente oficializou o chapéu no Flamengo, infelizmente, né, gente? Empréstimo junto à Lazio até junho de 2025, com valor fixado para compra em caso de cumprimento de metas. Marcos Antônio declarou que é um momento de muita alegria e felicidade, um sentimento diferente. Ele disse que está feliz com a oportunidade de defender o São Paulo e espera ajudar os novos companheiros. Ê, seu Marcos Braz! Ê, departamento de futebol do Flamengo, que não contratou ninguém até esse momento da janela de transferências. O pega-pacapá tá chegando. Daqui a uma semana teremos um confronto dificílimo contra o Palmeiras no estádio do Maracanã. Depois, uma semana, a gente vai ter a volta contra o Palmeiras. Palmeiras já contratou e não chegou ninguém ainda no clube de regatas do Flamengo. E não aceito como muleta a primeira janela do Flamengo, até porque esse time tem que ser encorpado. São 3 competições e a situação vai ficar complicada. Espero que não, né? Espero que não. Vamos torcer para que não, lógico, como rubro-negro. Após se destacar pelo Sub-17 do Boston City, sendo artilheiro mineiro da categoria, o atacante Caio, de 16 anos, foi contratado de forma oficial para as categorias de base do Flamengo por empréstimo de graça por 1 ano e com uma opção de compra de R$500 mil por 70% dos direitos econômicos. O contrato foi assinado na última terça-feira, ou seja, ontem, informação do Vene Casagrande. Então o Flamengo é investindo de vez nas suas categorias de base, beleza? Vamos avançando. O Atlético Paranaense também avançou pela contratação de um dos alvos do Flamengo, que é o TT, minha galera. Pois é, o TT, né, o nome dele foi ligado aí ao Flamengo por fontes internas recentemente, né? O Flamengo tentou a contratação desse jogador, ou pelo menos sondou esse jogador que estava no Galatasaray. Ele foi revelado pelas categorias de base do Grêmio, passou pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, depois foi, né, jogar na equipe do Galatasaray, estava no Galatasaray e o Flamengo encaminhou a contratação, o Flamengo não, o Atlético Paranaense encaminhou a contratação desse jogador, né? Enfim, mais um dos nomes que estavam ligados ao Flamengo, não igual o Marcos Antônio, que de fato tinha uma negociação correndo ali, né? Mas uma situação que, lógico, que a gente fica triste, porque a gente quer ver o Flamengo bem, o Flamengo contratando bons jogadores. De acordo com a jornalista Raíssa Simplício, o Flamengo e o Red Bull Bragantino divergem de um ponto na negociação pelo Matheus Gonçalves. O clube paulista deseja pagar apenas 6 milhões de euros, dá mais ou menos aí na cotação atual do real, 36 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o rubro-negro quer liberar apenas 50%, até porque o Flamengo sabe do potencial que
tem o Bragantino de potencializar esses jovens jogadores e lucrar com esses jovens jogadores. O Bragantino é mestre nisso. Ninguém sabia quem era o Léo Ortiz. O Léo Ortiz pegou, foi jogar no Bragantino e foi vendido por uma fortuna ao próprio Flamengo. O Natan, zagueiro do Flamengo, saiu do Flamengo, foi pro Bragantino, foi vendido por uma fortuna para Napoli da Itália, está jogando agora a Champions League. Temos o exemplo do próprio Claudinho, que o Flamengo quer contratar, que saiu do Bragantino, aí foi para Ponte Preta, aí saiu da Ponte Preta, foi pro Bragantino, foi vendido por uma fortuna pro Zenit da Rússia. Então, o Flamengo, já que o atleta não tem oportunidades com o Tite no Flamengo, que eu não consigo entender, até porque é um bom jogador, né? Vamos vender por 6 milhões, mas a gente fica com 50%. Depois o Bragantino vai vender por uma fortuna e essa fortuna pode pingar aqui no Flamengo. O Flamengo é óbvio que está de olho nessa situação, mas o Bragantino quer aceitar, quer pelo menos 70% para negociar o jogador, que eu acho uma pena negociar o Matheus Gonçalves dessa forma, até porque ele é um jogador que eu acho que poderia render demais ao Flamengo. Mas vamos avançando aí, pessoal. Tem informação do Vene Casagrande sobre Lohan, minha galera. Olha aí, complicado, hein? As escolhas do técnico Tite em não relacionar o Lohan têm atrasado a renovação de contrato do atleta com o Flamengo. Os empresários do atleta dificultaram as tratativas nos últimos dias, pois aguardavam a definição da atitude do treinador em relação à atitude do jovem, em relação à utilização do jovem. Para mim já está errado. Tem que, meu amigo, ou quer renovar ou não quer renovar. Essa história de que, porque o treinador não coloca, estava colocando até ontem e parou de colocar, aí eu bato no Tite, eu falo do Tite, mas parou de colocar porque o Lohan estava comprometendo a equipe. É o que eu sempre digo, é muito bom jogador, tem um talento muito grande, tem tudo para evoluir, mas estava comprometendo porque não estava soltando a bola. Estava sendo fominha, estava sendo individualista. Esse é o grande X da questão. Apesar da negociação estar travada até então, houve um pequeno avanço nessa semana e há uma expectativa de acordo para a próxima semana, segundo o jornalista Vene Casagrande. Lohan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e sua multa rescisória está estimada na casa dos 50 milhões de euros. É uma baita de uma multa rescisória. No entanto, o Flamengo quer renovar com o jogador, até porque existem clubes europeus como o Real Madrid, entre outros, já de olho na jovem joia do clube de regatas do Flamengo. Então o Flamengo quer aumentar essa multa e, lógico, estender o vínculo, tendo em vista que 2025 já é o ano que vem, né? Então o Flamengo tem que tomar cuidado. Agora, ceder a pressão, porque não está sendo utilizado, então vamos travar a negociação. Não, Flamengo não é assim. Não é assim que a banda toca. O treinador tem autonomia sobre a equipe. Aí também, aí eu discordo, tô totalmente do lado do Tite, tá? Não pode ceder de forma alguma a pressão de empresário. Mas vamos lá, porque, enfim, né? Segundo o jornal O Globo, postura de Claudinho desanimou o Flamengo na tentativa de convencer o Zenit. O atleta não é alguém que vai peitar os russos e forçar uma saída, pois não tem esse tipo de personalidade. O papel cabe aos seus agentes, já que o Flamengo acompanha a situação à distância. Isso não significa que não será realizado um movimento para que o Claudinho venha para o Flamengo. Isso significa que o Claudinho não vai tomar esse tipo de atitude. E sim, os seus agentes vão tentar conversar ali com os russos para liberar o jogador, para o jogador vir para o Flamengo. Beleza? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.